Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que tem essa parceria já há alguns anos com a PUC e traz para os nossos telespectadores na televisão ou para os youtubers e seguidores aí da internet, para todo o mundo e universo, um debate procurando refletir muitos aspectos da nossa história, da nossa ciência, da nossa tecnologia. E hoje nós temos o prazer de receber a querida Fernanda Mendes, que está em Portugal, né? E veio de visita ao Brasil, visitou lá o nosso programa de História da Ciência, da PUC São Paulo, e que eu aproveitei e de repente bateu a ideia, né, que a gente deveria aproveitar a sua passagem pelo Brasil para entrevistá-la. Afinal, o teu foco aí é muito interessante. Ela é mestre em estudos medievais pela Universidade do Porto e doutoranda em estudos literários, culturais e interartísticos pela mesma instituição, com ênfase em filologia comparada. Sua principal linha de pesquisa é o fenômeno da multiculturalidade na Europa medieval, sobretudo nas penínsulas Ibérica e Itálica da Idade Média, comprovado a partir dos estudos das intertextualidades, nas quais a temática religiosa é abundante e transversal. Traduziu para o português o livro A Escada de Maomé, que eu espero que saia pela edição da nossa PUC. Estamos em negociações, mas vai dar certo, né? O livro vai sair em Portugal agora, né? Isso. Então vamos depois trazer para o Brasil, né? Daqui a pouco ela vai contar o que é esse livro. E também é uma tradução do árabe, né? É uma tradução antiga do árabe para o espanhol e depois para o francês antigo e para o latim, concluídas em 1264 por ordem do Afonso X, o sábio, o rei sábio, que patrocinou a famosa escola de tradutores, tinha muitos antepassados meus lá da comunidade judaica, em Toledo, né? E atualmente ela é investigadora no núcleo medieval do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto e membro da Associação Hispânica de Literatura Medieval, entre outras afiliações. Fernanda, super bem-vinda à Nova Estela. Eu queria que você, não sei nem por onde a gente começar, mas talvez a gente começasse por esse manuscrito muito interessante, né? A Escada de Maomé, que você trabalhou bastante. Depois você já pode desdobrar, né, e passar para a tua pesquisa de doutoramento, porque já vou antecipar aqui, né, fazendo um spoiler do nosso programa, que uma das coisas que me aproximou da Fernanda é que ela chamou a atenção, né, de que essa descoberta desse manuscrito, né, ele é de 1200, mas ele aparece de novo no século XX, né, que você vai contar para nós. E é interessante porque no século XX nós tivemos aqui em São Paulo, né, um grande pensador, filósofo, tradutor, professor da PUC, né, professor emérito da PUC. Nós estaremos também lançando esse ano um livro em homenagem a ele, que é o Haroldo de Campos, né? E o Haroldo de Campos foi quem me chamou a atenção para o fato, né, da comédia do Dante, né? Na verdade, ter uma influência árabe, islâmica muito maior do que se pensava. E pelo que eu entendi, essa tua descoberta desse manuscrito põe mais em evidência essa relação do Dante com o pensamento, a filosofia, a religião árabe, né? Então, muito bem-vinda. Conta para nós como é que você chegou nesse manuscrito, como é que é essa história. Primeiro, um pouquinho de contexto, assim, eu tenho, né, sou mulher, sou negra e tenho então todo esse interesse na inclusão, né? E sempre gostei de literatura e da Idade Média. E essa coisa de pensar, puxa, sempre houve tantos árabes aí, cultura árabe na Europa medieval, e a gente não vê, né, muitos autores famosos, não vê falar disso. Aí fui estudar literatura medieval na Universidade do Porto,
porque eu me dei conta de que era um campo interessante, né, nessa questão da inclusão, que eu me sinto totalmente incluída na questão da inclusão. E aí eu descobri esse manuscrito, né, a história desse manuscrito que influenciou o Dante Alighieri, que é o livro da Escada de Maomé. O livro da Escada de Maomé, na verdade, é atribuído a Maomé, mas, na verdade, é uma história, uma narrativa que é muito popular na Idade Média, foi muito popular na Idade Média, tanto pela via oral como pela via escrita. Cada um que escrevia um conto acrescentava um ponto, e então ele foi se desenvolvendo desde o século VIII, que foi quando os árabes também entraram, né, na Península Ibérica, conquistaram o território. E do século... Domínio árabe de Foram 8 séculos. 8 séculos, né? E aí que muita eles... gente apaga. Pois é, exatamente. Houve uma interação muito grande entre a cultura islâmica, árabe-islâmica, né, e a cultura cristã, também a cultura judaica que estava aí, não é? E dessa interação, uns foram influenciando outros. Esse relato, que era importantíssimo, depois que descobriram a influência desse relato no Dante, descobriram que, na verdade, estava por todos os lados, né? Foi bem interessante. Mas, para facilitar, assim, para ficar mais claro, esse relato, então, se desenvolve do século VIII, chega no século XIII, esse rei Afonso X Sábio, que é o mais conhecido, né, por ter patrocinado essa escola de tradutores de Toledo, ele pega, fala, não, vamos fazer, então, aqui uma versão canônica. Então, vai compilando várias narrativas, né? Cada uma vai acrescentando um episódio, e aí ele faz uma versão única que tem 85 capítulos, que é traduzida pelo Abraão de Toledo, do árabe para o castelhano, depois o castelhano para o latim e francês antigo por um italiano. Só que essa tradução circulou na época e depois desapareceu, e só em 1949 que foi redescoberto, digamos, né, esse manuscrito, por conta dessa polêmica das influências árabes no Dante, né, que no começo do século XIX, com o colonialismo europeu aí nos países árabes, bom, gente a favor, gente contra, misturas culturais. Teve um padre jesuíta que era um arabista que falou, gente, está muito parecido. O Dante à procura de Beatriz, guiado pelo Virgílio, e o Maomé, né, querendo subir aos céus, encontrar Deus, guiado pelo anjo Gabriel. Então, e aí que começou a história, né? Em 1919, aí, não sei o que, começaram a procurar documentos para balizar essa tese e encontraram esses manuscritos do Afonso X, que por serem línguas românicas, né, eram perfeitamente legíveis para o Dante ou muitos outros aí, europeus da época, né? Mais ou menos existe um manuscrito em árabe também? Não. Nunca encontraram. Nunca encontraram. Mas também não se sabe se existiu de verdade, porque o Afonso X, o taller, né, que eles falam, o scriptorum, na verdade, um escritório de traduções, o que eles faziam era mesmo essa atividade de compilação. Então não se sabe se havia uma obra mesmo assim inteirinha, direitinha, né, que foi de fato traduzida, vamos dizer, um livro integral, né? O que se acha... Trechos de livros em árabe, exatamente, textos em árabe. Que eles foram falando até aqui, vamos fazer desse livro, depois vamos incluir esse episódio, e foram montando essa versão canônica, tanto que a maior versão já encontrada, escrita, né, deste relato, é a versão do Afonso X. Depois tem outras mais curtinhas, século VIII, século IX, e por aí vai. Mas, então, por isso que se pensa que... Mas se é que havia, nunca se encontrou, e nem a versão em castelhano também nunca foi encontrada. Pelo menos até hoje, né? Você está traduzindo para o português? Isso. No ano passado eu já traduzi, né? Foi encontrado um manuscrito escrito em latim e um manuscrito escrito em francês, na verdade. E já tinha sido traduzido para o espanhol, para o italiano, para o francês moderno, né? E do português não tinha. E nós somos, né, a lusofonia é grande, né? Brasil, Portugal.
e os países africanos, os países asiáticos também que falam português. E aí eu achei interessante, né, dar a conhecer as pessoas essa história que é muito legal, né? E esse manuscrito que é uma história super divertida, leve, ao contrário do que as pessoas costumam pensar dos textos medievais, que são pesados, difíceis de entender, tudo ao contrário. É muito leve, muito gostoso. Então, eu achei que valia a pena. A Universidade do Porto financiou o livro, o trabalho, né? E, então, eu traduzi do francês antigo para o português e fiz algumas comparações com o manuscrito em latim para ver se havia diferenças grandes e fiz algumas Já foi notinhas. traduzido para outras línguas agora, já no Sim, marco do século XX, É, século na XX? última década do século XX, né, 1990, que começaram a traduzir. Então, traduziram para o espanhol, próprio espanhol, né, porque embora a versão castelhana nunca acharam, e para o italiano. Foram os dois países mais implicados, né? Depois traduziram para o inglês e também para o francês moderno, porque fizeram uma versão do francês moderno, porque o manuscrito é um francês antigo, que é, na verdade, misturado Difícil acessibilidade, italiano, né? tem muita mistura ali, tá? Então é uma brasileira que sai de São Paulo. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes de voltar para a tua pesquisa. Como é que você foi parar em Portugal? Você fez PUC também, que você falou. Isso. É mais uma filha da PUC aqui com a gente, né? Do que você se formou? Conta um pouquinho da tua trajetória, que acho que deve ser também de algo interessante para a gente. Então, acho Como que você isso... falou, você se inclui na inclusão, então. Inclusive foi a brasileira que foi para Portugal para traduzir o texto do francês e do latim para o Pro português de português. Portugal, que nunca tinha sido Não traduzido. tinha Né? sido Parabéns. traduzida. Inclusive porque Portugal fazia parte aí do Al-Andalus, né? Mas eles, pronto, nunca se pensou nisso. Mas isso até é interessante, né? Eu acho que hoje, com o momento que a gente vive na América Latina, no Brasil, que justamente essa inclusão, discussões de raça, gênero, orientação sexual, eu acho que isso está muito mais forte aqui na América Latina do que em outros lugares, na minha opinião, pelo menos na Europa, né? E então esse é um olhar interessante. A gente leva esse olhar do multiculturalismo para fora. Então, e a minha experiência acho que ficou evidente isso, né? Que eu me preocupar com a herança árabe na Península Ibérica muito mais, entre aspas, do que o próprio pessoal de lá, não é? Mas também eles estão em um momento de redescoberta, mas digo, chegam os brasileiros e aceleram esse processo. E a minha trajetória, eu estudei jornalismo na PUC, também estudei letras na USP, mas não terminei, porque eu sempre gostei muito de literatura. E aí achei até interessante, né, o rapaz que estava aqui, que eu esqueci o nome dele, desculpa, mas falar 30 anos depois, Eduardo ele Carvalho. também era um... É outra entrevista aqui do Nova Estela, está no Desculpa, YouTube, é só procurar lá. vou procurar. O que você gostou do E Eduardo? essa questão, justamente, há 30 anos atrás, eu também era uma das poucas pessoas negras na PUC de São Paulo. Antes eu tinha tido a oportunidade de estudar no Colégio Arquidiocesano, que também é um colégio tradicional de São Paulo, e só haviam 3 negros no colegial. Então, acho que essa necessidade que a gente sente, né, quem é negro, ou até hoje em dia também das mulheres, muçulmanos, né, todo mundo que hoje está fora, né, de um poder central, aí, de uma representação simbólica central, sente essa necessidade de inclusão. E não só daquilo que te toca imediatamente, mas de todas, você acaba se identificando com todas as pessoas que de algum modo também estão aí à margem, né? Então, acho que essa minha área de estudo da cultura islâmica reflete um pouco isso, né? E um pouco mais além só da questão de ser mulher e negra, que também já é bastante, mas eu me identifico. E de morar na Europa, na verdade, sempre quis ter uma experiência internacional e lá também, nesse momento histórico, se sente muito que, entre aspas, é mais fácil ser brasileiro do que ser islâmico, por exemplo, se for falar em termos de dificuldade ou de discriminação ou o que for. Né? Então, você vai vendo que cada lugar vai tendo uma tônica, né?
E como é que você pulou do jornalismo para para literatura comparada? É Você que eu chegou a sempre, trabalhar como jornalista? eu trabalhei como jornalista até, faz 4 anos que eu moro fora, né? E até um pouquinho antes eu trabalhava como jornalista. É incrível, eu trabalhava, não tinha nada a ver com literatura. Eu trabalhei na área financeira no jornalismo. Eu estudava, escrevia matéria sobre o mercado financeiro e eu gostava disso. Mas, em paralelo, eu sempre fui uma leitora voraz, assim, hoje em dia menos, porque o doutorado consome muito, né, mas eu sempre gostei muito de literatura, assim, digamos, não sei nem se eu posso dizer que é um hobby, sei lá, parte da minha vida, né, sempre li muito e sempre foi uma paixão. E aí eu falei, puxa, acho que eu quero voltar para isso, né, hoje em dia, aos 40 anos, todo mundo se reinventa. A minha reinvenção foi estudar literatura, muito embora eu não tenha problema com jornalismo, eu gostei. Sou muito grata a ter sido jornalista, mas agora, sei lá, daqui para E frente eu quero fazer Portugal, outra como é que coisa. surgiu aí? Você queria ir para o exterior e A ideia, descobriu o Porto. a ideia Eu de... adoro o Porto, acho o Porto uma cidade especialíssima. Pois é, Até porque tem a livraria, uma das mais lindas do mundo, a Lelo. a Lelo, né? A Lelo é onde foi filmado Harry Potter, né? É. Uma parte do Harry Potter, é muito linda aquela livraria. Hoje Aliás, em dia é um ela ponto anda, como turístico. todas as livrarias do mundo, com os problemas financeiros e está até cobrando ingresso para Pois é, fazer turismo do Harry são 3 Potter. euros para entrar porque, e tem fila na porta. É. É muito legal. Não, então, o Porto, na verdade, Portugal, pelo idioma, assim, né? De todo jeito, eu acho que era mais fácil fazer uma tese de doutorado, doutoramento, como eles falam, lá, escrever em português, sei lá. Embora hoje eu vi que nas universidades europeias pode se expressar em qualquer idioma, defender sua tese também. Eles têm essa parte de idiomas, chamam professores que sabem para a banca e tal, mas pronto, na época eu pensei Península Ibérica, isso já estava na minha cabeça, né? E o Porto, porque tem um núcleo de filologia medieval bem interessante. Eu pesquisei e gostei das pessoas, gostei do estilo deles, nessa coisa comparatista, de realmente não fazer conjecturas assim, de tratar a filologia como uma ferramenta científica mesmo. Mas não estou dizendo, falando mal das outras universidades. Mas eu gostei muito da ênfase, da metodologia de trabalho desse grupo. Aí tô muito contente lá com eles. E dando agora uma focada, né? Esse período que você estuda, né? Que você já mencionou aqui, andaluz, né? Queria que você contasse um pouquinho, porque é um período, muitas vezes a gente fala só de histórias de intolerância na Europa, né? Que de fato, eu como judeu não tenho dúvida de que há muita intolerância na Europa, né? Quando eu fui fazer minha pós-graduação, eu tinha a opção de ir para a Europa ou para a América do Norte. Eu falei, eu fico com a América, eu não cruzo de volta esse continente, esse oceano, nevermore. Mas como é que foi esse período que você falou, árabe, cristão e judaico, né, que teve esse caldeirão aí, que teve alguns momentos de tolerância e de produção científica, literária, poética, arquitetônica, artística. Conta para nós assim um pouquinho o que você pesquisou, né? A gente está até pensando em trazê-la para vir dar um curso na PUC sobre esse período aí da Idade de Ouro. Né? Fico felicíssima. Que ninguém nunca ouviu falar da Idade de Ouro. Deve achar que a Idade de Ouro é a descoberta do ouro aqui do Peru, né? Quando já começaram a tratar bem a terra da América, né? Não, então, esse período da Idade Média, embora também, em alguns casos, é conhecido como um período negro, né? Um período negativo, né? Negro no sentido de negativo. Mas na verdade não, na verdade, principalmente na península, né, quando vêm os árabes, primeiro que os povos iam e voltavam, né, mas quando vêm os árabes e se instalam na Península Ibérica,
de fato, há uma convivência permanente, né? E eles trazem Aristóteles, eles trazem muita coisa da Grécia, que as pessoas, pronto, não conheciam na Europa, né? Na verdade, os árabes trazem muita cultura para a Europa. E já estavam lá algumas comunidades judaicas, né? Porque os judeus são muito anteriores a, obviamente, né? As três grandes religiões monoteístas, né? É a mais antiga. E o cristianismo, é interessante a gente lembrar que, na verdade, não era tão institucionalizado como depois foi se tornando depois da Inquisição, não é? Então, o que eu quero dizer com isso é que havia uma certa permeabilidade, né? Que a institucionalização é que vai fazer com que seja essa coisa mais quadrada, né? Mas não dá para olhar para a Idade Média com o olhar de hoje, tem que entender como é que era naquele momento. Então, por esse ir e vir, e os cristãos eram os menos cultos, com menos bagagem, não é? Então, na verdade, tanto os judeus como os árabes trouxeram muita cultura para a Europa, né? Eles beberam aí, e tanto que isso também é que vai levar aos descobrimentos, né, da parte científica. Agora, a parte religiosa é que as pessoas têm mais dificuldade de enxergar essa permeabilidade na Idade Média, que por isso que eu acho interessante a literatura, porque obviamente naquela época não tinha televisão, nem filme, nem nada, você só consegue perceber isso, os registros são escritos. E a literatura está num sentido amplo, não apenas as obras de ficção. Até uma crônica histórica se pode considerar literatura, ainda mais porque tem muitos episódios literários no meio naquela época. Então havia as religiões não eram tão quadradinhas, né? Digamos, estou falando muito grosso modo, né? Então havia essa permeabilidade. Você vê alguns trabalhos de judeus que frequentavam rituais sufis, você vê, sei lá, cristãos que aprenderam a ler o Alcorão. E como hoje tem um pouco disso parecido no que era o Brasil, né? O brasileiro às vezes frequenta a Umbanda e frequenta, vamos dizer que fosse assim, né? E o brasileiro frequenta a Umbanda e frequenta a igreja. Era um pouco esse o ambiente da Idade Média. E que hoje a gente vê tudo, cada macaco no seu galho, né? Os islâmicos, os cristãos, os judeus, muitos conflitos, parece que nunca se conheceram, mas na verdade, se nós formos buscar as raízes até da cultura ocidental, você vai ver que muita coisa está aí nesse período, né? E que a gente deve muito, inclusive, aos intercâmbios religiosos. Esse período, por exemplo, do rei Afonso X, né, que você falou, é um período que rola esse intercâmbio também forte? Exatamente, porque primeiro os árabes entraram, né, e os reis cristãos foram ficando no cantinho da Península Ibérica. E depois os reis cristãos foram retomando, né? Mas aí as pessoas tendem a achar que era uma carnificina e tal. Não era bem assim. O conceito de ocupação da Idade Média também era outro. A gente sempre tem que pensar com a cabeça da época, né? Mas o Afonso X foi o mais, assim, digamos, pluralista, foi o monarca cristão que melhor entendeu essa riqueza cultural. E ele patrocinou, colocava na corte dele isso, judeus, cristãos, muita gente de muitos países diferentes, se cercava dessas pessoas e promovia a tradução e divulgação desse conhecimento. Então foi um período de ouro. E essa é a idade de ouro, porque ele foi o monarca com a cabeça mais aberta, digamos. E legal, vamos aguardar então os teus trabalhos aí, porque acho que vai ser coisa. Você está se enraizando lá para Portugal ou você ainda volta para o nosso Brasil? Agora, com a situação política aqui, tem gente indo embora para lá, mas meio por outros motivos, né? É. Eu fico dividida. Eu gosto muito do Brasil, mas eu também hoje já tenho alguns amigos lá e eu gosto de lá porque está mais perto, né, para poder conseguir estudar o que eu me propus, as fontes, né? Mas eu gosto muito daqui também.
Então, nesse momento, eu ainda tenho que ficar lá mais uns 2 anos, ou pelo menos até o final do ano que vem, e depois eu vou ter que pensar com calma, mas talvez o certo ou Acho bom que para para mim você que seria ir e é... voltar. Eu também sou muito ligado a livro, leitura, literatura, né? É uma grande diferença, né? Bom, tudo bem, todo mundo fala português, todo mundo escreve em português, mas vamos dizer assim, o apego à leitura de Portugal é muito, muito superior, maior, enraizado do que o Brasil, não é? Sim, sim. Lá vai no metrô, tá todo mundo lendo, vai num café, as pessoas têm hábito de ir num café, pedir um café e ficar lá 2 horas só para ler um livro, né? Pede um café, daí a pouco um croissant, daí a pouco um pastelzinho de Belém e vai lendo. Então, de fato, eu acho que lá tem esse hábito mais desenvolvido do que aqui no Brasil, né? Isso implica, inclusive, nas possibilidades de tiragem das editoras, né? Sim, sim. Embora seja um país pequeno, acho que, enfim, os livros vendem bem, as tiragens são... Você está Talvez colaborando com uma editora, né? Lá, isso, como é se o chama? livreiro, a Estratégias Criativas, que é o livreiro... Estratégias, para falar de que a gente não conhece no Brasil, Estratégias Criativas. Que legal. Exatamente, é o nome da editora, que é o livreiro que vai publicar o livro em parceria com a Universidade do Porto, porque a Universidade do Porto... Está patrocinando. Exato. Fernanda Mendes, a nossa convidada de hoje do Nova Estela. Nova Estela vai chegando ao final e a gente, bem na sua linha de... Espera que, né, outras estrelas apareçam aí no horizonte e nos ajudem a abrir essas portas para o diálogo e entendimento, né, e nos afaste um pouco desse mundo que está se tornando cada um fechado na sua bolha. Muito obrigado, Fernanda. Até a semana que vem, no mesmo canal, no mesmo horário, ou a qualquer momento no YouTube.